Muito grande do Pós-Plantão Podcast, chama Rígio Pijamas Cirúrgicos, lá das meninas boa pra caramba, lá do Gurupi, a Ana, a Vitória e a Rita. Rita, são duas meninas muito boas que começaram a encabeçar uma empresa de pijamas cirúrgicos, e os pijamas são bons. Rapaz, tem pra homem, tem pra mulher, tem pra todo mundo, e o pijama é tão bom que se tu colocar pra ir pra festa, tu tá bem visto. E além de tudo é confortável pra caramba. As meninas me deram um desses aí, rapaz, eu vou pro plantão, eu quero é dormir com ele. Então, quem tiver interesse aí, galera que tá entrando no internato, a galera que tá começando a querer acompanhar um plantão ou outro, não vai com a sua roupinha não, né? Fica gastando lá, mete um pijama cirúrgico, chama as meninas aí da Rígio, compra um pijaminha delas, que os pijamas são bons. Você vai estar muito bem vestido, muito bem confortável e vai estar muito bem protegido com os pijamas da Rígio Pijama Cirúrgico. Salve, salve família! Não vou te zoar, velho. Pode ficar tranquilo. Essa introdução que você faz aqui no pós-plantão é magnífica. Magnífica. Excelente. É essencial. Faço a introdução há 2 meses. Se não houvesse, não existiria o Pós-Plantão Podcast. É quase que aquela entrada do Jornal Nacional, né? Não a musiquinha é? a entrada. Então, a entrada aqui é o... Salve, salve família, satisfação, novamente estamos aqui. Eu já estava narrando o jogo, né? Estamos aqui para segundo entrevistado, agora são 2, uma dupla dinâmica. Zé Maria, que já participou com a gente aqui. Salve, salve galera, boa noite. E o Carlão. Ei. Salve, salve galera, boa noite. Só para fazer aquela piadinha, temos na mesa um acadêmico, 2 médicos e um ortopedista. Né, Carlão? E aqui eu faço eco. Zé Maria falou, salve, salve, eu repito. Olha, só que o pediatra fala tudo no diminutivo. O ortopedista falar no diminutivo não dá não. Você fala, teve uma fraturinha de claviculazinha? Fala, não? Não tem. Não vai rolar, não. É claviculão. Fraturou, tem osso quebrado, por isso que tá doendo. Cadê o raio-x? Cadê o raio-x? Trouxe o raio-x? Eu não sou médico, né? Então eu posso falar mais no aumentativo. Mais tranquilo, mais tranquilo. Não, e já tem a fama de ser bruto, né? Enquanto você tem do lado uma fama de pediatra ser aquele paternal, aí você tem um ortopedista que nem... Ô Carlão, você é brutão mesmo ou não? Eu não, eu acho que você devia entrar na faculdade de medicina agora e fazer ortopedia daqui a uns anos. Aí. Você vai vir pro rol do lado de cá, esse negócio de pediatria. Pro lado negro da força. É, lá da força. Tu é daqueles brutão que joga a pinça na parede aí quando tá puto, não? Olha, eu vou contrapor você, entendeu? Eu não sou desses, não. Eu sou daquele assim meticuloso, eu sou aquele assim detalhista, eu gosto do serviço minucioso, que é o correto. Mesmo sendo ortopedista. Um truculento fêmur, um quadril gigante. Qual que é a cirurgia mais difícil, assim? Qual que é o osso mais difícil de operar? Fêmur, quadril, o que é? 100% quadril, viu? Quadril é mais difícil, eu acho muito mais difícil. Mas isso tem outras vertentes, né, Bruno? Quando a gente pega uma fratura que seja cominutiva, ou seja, muitos fragmentos, qualquer osso que quebrar em muitos fragmentos, ela se transforma na coisa mais difícil pra gente, porque até montar esses fragmentos em tudo, então... É complicado. Depende da gravidade da fratura. Tá? Fica tipo um Lego lá, juntando os pedacinhos. Exatamente. Aí como é que é cola? Porque assim, tem uns que esfarela, né? Vira farofa. E fala o quê? Nesse caso que esfarela, não tem o que fazer. Ele fica sem aquela parte do osso. E a gente coloca ali músculo, a gente coloca ali outras estruturas para poder salvar aquele local ali. Mas o osso que foi embora, ele não tem jeito muito. Você pode produzir uma prótese, você pode fazer alguma coisa, mas substituindo aquele osso, aquele que está perdido ali, quebrado em muitos fragmentos, não tem jeito mais. Onde tu fez ortopedia? Olha, eu fiz ortopedia sim. Eu sou da faculdade de Uberlândia, eu me formei em Uberlândia e depois eu tinha que servir o exército para poder pagar aquela famosa... Sim. Aquele ano famoso assim para o exército. Sim. Aí eu caí num excesso de contingente, mas eu já tinha passado todas as residências. Eu não tinha prestado nada porque eu ia para o quartel servir, né? Aí aconteceu uma oportunidade de fazer uma entrevista num hospital chamado Santa Genoveva, Uberlândia. E eles tinham um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E eu fui a terceira leva de residente desse hospital.
E eu falei assim, olha, eu não vou ficar estudando mais um ano para poder prestar um outro local, eu vou ver o que acontece aqui. E eu fui muito bem estruturado o serviço e eu acabei fazendo minha residência no Hospital Santa Genoveva de Uberlândia. Aí depois eu comecei a trabalhar com a equipe do próprio hospital, eles me aceitaram como sócio da equipe. E depois de 10 anos que eu era generalista, eu falei assim, gente, eu estou precisando dar um upgrade na minha história. Se eu for viver a minha vida em função de ser generalista ortopédico, hoje em dia as pessoas não procuram mais quase um generalista, procuram um especialista de joelho, de ombro. Naquela época estava começando isso. E eu procurei saber quais eram as melhores que eu gostasse e eu descobri o ombro. Aí eu fui para Belo Horizonte, fiz um curso em Belo Horizonte, num hospital ortopédico lá, e ele me capacitou para ser ortopedista especializado em ombro. Então eu fiquei 10 anos generalista e 20 anos ortopedista de ombro. Nesse meio do caminho da minha história, Bruno, eu decidi que Uberlândia não estava sendo mais uma coisa atrativa para mim. Financeiramente ou... Por tudo, por aspecto financeiro e por aspecto profissional. Eu sou um médico, eu achava que eu era um médico de sucesso, mas eu queria mais. Eu era uma referência, mas eu queria mais. E esse mais eu encontrei aqui no Tocantins. Eu vim para cá em 2010. Eu tenho muitos amigos que moram aqui, que são de Uberlândia da minha turma. São 8 colegas. E eles todo ano me convidavam. Carlão, vem para cá, o Tocantins é ótimo, o Tocantins é ótimo. Um dia eu falei assim, eu vou pagar para ver. Vamos lá. Eu cheguei aqui em Palmas, mas a pessoa que me conviveu comigo, ela falou assim, vou te levar em Pedro Afonso, vou te levar em Porto, eu vou te levar em Paraíso. E eu comecei a trabalhar em Porto Nacional. Eu dei muito plantão lá. No regional de Porto. Eu não sei mais se chama regional, entendeu? Porque eu já tenho 8 anos que eu saí. Então, tem aquele enfermeiro lá, assim, que sabe operar melhor do que os médicos. Eu não esqueci o Eusema, como é que ele chama? Não, esse aí eu não conheço, não, mas sempre tem, sempre a cidade tem um que... Essa galera, né? Mas assim, ó, se opera aí, eu assino aqui embaixo. Aquelas 2 da manhã, deixa ele fazer lá. Pode, ele tentei, tá de bom humor, ele vai fazer. E aí eu decidi vir, eu fiquei um tempo em Porto, de repente saiu um emprego mesmo do estado para fazer plantão em Paraíso. E assim foi durante 2 anos, mas eu era generalista, eu voltei a ser generalista lá em Paraíso. Você já era ombro lá em Uberlândia e voltou aqui... Mas isso aqui, Palmas já estava estruturado no sentido já? Olha, eu cheguei aqui... Pertinho. Eu não entendia que tinha um serviço desestruturado. Eu não podia falar muito. Não, mas... eu falo assim do HGP, né? Porque eu acho que uma grande transformação em Palmas nessa questão das especialidades foi o HGP, né? Que antes você tinha os serviços, eles eram meio que descentralizados aqui na cidade. E o HGP conseguiu fundir todos esses serviços num hospital. Mas se a gente for ver, o HGP tem o quê? 18 anos, mais ou menos? Mas deve ser isso aí. Uns 15, 18 anos, mais ou menos, eu acho. Então, isso que eu falo para você. Nesse tempo, já existiu o HGP ou... Não, já existiu o HGP e eu fiquei, assim, maravilhado com o HGP. E eles me deram a oportunidade de, ao invés de eu entrar dentro do HGP, eles me deram a oportunidade de falar assim, olha, tudo que você iria fazer aqui, nós temos o serviço em Paraíso, então você vai fazer essa ligação entre a gente e Paraíso. Você recebe tudo daquela região e sempre tria e encaminha para nós. E se você tiver coisas para você operar aí, você está liberado para você operar. E eu fiz isso, operei muito fêmur de novo, operei muito cotovelo, punho, perna, eu fiz microcirurgia na mão, porque eu voltei a ser generalista, né? E aí lá não comportava fazer as cirurgias de alta complexidade. De alta complexidade que eu fazia, já estava acostumado a fazer. Aí nesse período de 2 anos que eu fiquei lá, eu fui comendo pelas beiradas aqui, eu fui arrumando um consultóriozinho aqui, eu entrei no convênio, e aí as pessoas começaram a me procurar. Graças a Deus, eu não tive nenhuma dificuldade de relacionamento com nenhum dos ortopedistas, e quem me abraçou mesmo foi o Dr. Jorge.
que é uma pessoa fantástica, e ele conseguiu dispor um horário do consultório dele para eu ficar lá. E eu no começo era assim, né? Eu não tinha paciente, aí de repente um, outro foi aparecendo, o pessoal foi gostando. Como todo qualquer começo. Todo qualquer começo. Mas né? você acha, Carlão, que a ortopedia ela é fechada? Eu acho que os alunos, às vezes, eles têm um pouco dessa ideia de, por exemplo, assim, olha, para eu ser ortopedista, eu tenho que fazer parte de um grupo. Se eu quiser ser um ortopedista, por exemplo, independente, chegar num local que eu não faça parte de um grupo, tem essa história mesmo na ortopedia desse grupos mais fechados? Vou de novo falar que eu sou contra a corrente, porque eu sei que existem esses grupos. Quando eu cheguei aqui em Palmas, existiam 2 grupos. Eu conversei com os 2 grupos e eu falei assim, eu não quero nenhum dos 2 grupos. Eu quero ser eu mesmo. Eu saí de Uberlândia de um grupo fortíssimo, que ele era o melhor da cidade, para vir para uma cidade para entrar num outro grupo. Não faz sentido. Não fez sentido na minha cabeça, mas não significava que eu não podia, porque nós não tínhamos nenhuma desavença. E nunca teve e nem tem até agora, tá? Já estou aqui desde 2010 e nunca criei nenhuma animosidade com ninguém. E todo mundo foi me deixando fazer meu trabalho, foi conhecendo meu trabalho. Eu falei assim, ó, Você o Carlão, foi crescendo? o Carlão não nos incomoda, eles não me incomodavam e eu fui crescendo. Então, respondendo a tua pergunta, existe espaço para pessoas independentes. Depende de um contexto que ela cria. Eu criei o meu contexto. Quando a pessoa não tem essa veia de criar o seu meio, ele acaba fazendo isso, ele acaba procurando um serviço e fala assim, ó, eu quero vivenciar a estrutura que vocês têm. E isso tem preço. Qual que é o preço? Eu ficar atrelado a atender aquela marca, né? Eu estou no grupo tal, então eu sou dessa marca. É igual ao time de futebol. Eu torço pro Flamengo, não adianta eu gritar lá Fluminense no jogo. Então, pessoal, essa dificuldade, ela é inerente para nós. Eu sou formado, eu tinha 10 anos de formado, eu cheguei aqui, não, minto, eu tinha 20 anos de formado já, e eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás e fiz o meu espaço. Eu fiz uma mudança, Bruno, tão acertada. E você não tinha vínculo nenhum com Tocantins, então? Não tinha nada. Apesar dos colegas de faculdade que eles estavam aqui. Toda festa de formado que a gente fazia, de 5 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 13 anos, gente, vamos para Palmas, lá está precisando, lá tem espaço para ortopedia, lá tem espaço para ginecologia. Não, obrigado, eu estou bem aqui. Foi uma bobagem, foi um preconceito da minha parte. Gente, a hora que eu vi isso aqui, é aqui que eu vou fincar a raiz. Foi a mesma coisa. E olha, foi uma abertura de oportunidades, porque em Uberlândia eu era ortopedista de ombro. Aqui eu sou professor nas 2 faculdades, aqui eu sou conselheiro do CRM, aqui eu sou auditor da Unimed, aqui eu fui... Pré-hospitalar também, né, Carlão? Você trabalhou no pré-hospitalar. SAMU, eu trabalhei 7 anos, né? Quando que surgiu essa veia da docência aí, você, Carlão? Quando que você falou assim, vou dar aula? Desde o dia que eu nasci, eu acho que eu tinha essa veia para docência. Desde a época da graduação já ia se enveredando por isso. Eu conheci o Carlão na época da UFT, a gente fez um evento junto lá da UFT. Sim. Acho que foi um negócio de emergências, aí eu fui falar, acho que uma coisa de primeiros socorros em crianças. Eu lembro que você que organizava uma parte com eles numa liga de Era uma liga. Acho que foi em 2018, eu já participei, 2017. me chamaram uma vez também, a Lute lá da UFT me chamou para falar um pouco sobre PHTLS e chamou o Carlão. E aí o Carlão chegou lá e começou a falar, né? Eu sentei, fiquei quietinho, passou o tempo inteiro, acho que ele olhou pra mim e falou assim, é tudo aluno, né? Eu fiquei lá quietinho. E realmente eu era aluno, porque aquele dia, Carlão, você fez uma explicação daquele negócio do PHTLS que eu falei assim, cara, nem eu sabia que era fácil desse tempo. O ortopedista. Eu tive que deixar de ser médico para poder ensinar os médicos a trabalhar, tá vendo? Devo admitir que o ortopedista me ensinou. Vive muito essa
essa piadinha de ser o elo perdido, o ortopedista. Todo dia. Todo Ô, dia. marceneiro, ô marceneiro. marceneiro. Você já, Cadê a sua perfuradora? Você já pegou o prego hoje? você já entubou algum paciente? Nossa, e muito. Na Mas ortopedia? pelo SAMU. Ah, Na tá. ortopedia Ah, não. é verdade, você é do não. pré-hospitalar. Pré-hospitalar. Ó, Uma vez, sabe qual que é a piada que eu mais ouço assim? Chega lá na ortopedia, lá na HGP, e fala assim, ó, paciente politraumatizado e tal, não tem nada na barriga, nada no tórax, não é nosso. Ele tá entubado? Tá. Falei, então não é meu. Falei, mas por quê? Você já viu o osso precisar ser entubado? Aí eu falei, não. Falei, então tá, então não é meu. essa eu aprendi agora. É? Eu nunca usei essa Boa de desculpa. dar Aí os essa caras falam resposta, assim, ó, né? não tá entubado por causa de osso. Não tá Então não é meu. De certa forma. De certa forma. Mas vamos voltar naquele dia que você tava lá? Eu lembro direitinho. E eu tava falando mais que tagarela. Tava mesmo. E eu vou te falar uma coisa, se deixar aqui hoje, vocês vão embora meia-noite, eu ainda vou estar falando aqui, ó. Porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito desse bate-papo, isso aí. É por isso que a galera gosta de tu, pô. Ah, não é Gosta- não. É gosta porque muito. assim, eu acho que a medicina, por mais difícil que ela seja, ela não precisa ser feia, ela não precisa ser um temor. Sacerdócio. Exato, se você aprender com alegria, se você aprender com boa vontade, gente, você vai ser um médico muito melhor do que aquele médico técnico. Tá? Fecha o olho, abre o olho. Tá? Eu não estou dando com máquina. Então eu trago para minhas aulas essa coisa da alegria. Eu trago para minhas aulas as lembranças de quando eu era estudante. Eu não queria contar aqui, não, mas eu não aguento, né? Eu era o soneca da minha turma. Eu sentava na cadeira, eu dormia. Era, seu sobrenome é Pina? Seu sobrenome é Pina? Do sono. Mas olha, eu vou ter que dizer uma coisa. Esses dias a gente tava fazendo. Você tá A assistindo? gente tava fazendo. Hein, Bruno? Esses dias a gente tava vendo o PHTLS aqui e a Márcia tava falando assim, pô, o Carlão teve uma estratégia para aprender os alunos que agora todo professor vai ter que fazer. Aí a gente, pô, se interessou, né? Ofereceu R$50 pro aluno que prestasse atenção. Diz que ninguém piscava. Mas aí não dá, Márcia. Agora a gente vai ter que inventar uma coisa dessa aí. Ó, Como foi essa estratégia aí, olha, Carlão? eu cheguei para a turma e falei assim, olha, eu sou o soneca da minha turma. Eu já dei aula no meio de vocês e a gente vai andando assim, a gente vê aquela pessoa piscando, a gente não sabe se a gente bate no ombro, se a gente pergunta, Se a gente ou manda dormir. acorda, vai dormir em casa. Então eu já aprendi uma estratégia. Durante a aula eu vou fazer um monte de dicas, eu vou dar um monte de informação e no final da aula eu vou fazer 2 perguntas. E para cada pergunta eu vou dar 50. Quem acertar, eu vou dar 50. Ei, mas não teve Ninguém um que dormiu. pisca. Não teve um que dormiu. Você viu essa estratégia aí, Bruno? Nossa. Aí, ó, fala essa estratégia aí. Eu ofereci para os alunos R$50 para que eles respondessem 2 perguntas que eu iria fazer no final da aula. Ah, mas não teve um que piscou, né? Porque não teve um que piscou. 50 na pergunta. Ao final, Bruno, ao final. Pergunta número 1. Pá. Resposta. Não é. Aí o desespero. Não é. Ó, a última resposta. Quem vai responder a última vez? Tá, ninguém acertou, gente. Aí eu, 50. Tá, foi no meu bolso. Upa, perdi só 50 até agora, né? Vamos negociar. E eu dei uma explicação, falei assim, vocês não falaram isso. Ah, professor, realmente. E eu tinha acabado de falar isso na aula. A segunda pergunta era o complemento da primeira. Então, quem não respondeu, não conseguia falar. Paciência. Mas não é que teve um aluno que respondeu. Eu falei, Foi igual o Silvio Santos. Olha o aviãozinho. Gente, eu juro pra vocês que eu achei essa estratégia assim... Motivadora. Motivadora, a palavra é essa, motivadora. Meu filho, Pra o dinheiro que eu move o precisava dar mundo. aula? Pra que eu podia dar uma aula chata, uma aula mecânica, se eu podia interessar a turma, agregar valor? E eu passei todo o conteúdo teórico que eu tinha que passar. Mas você já imaginou dar 50 toda a aula? Não, gente, isso aí uma vez na vida, outra na morte, só na outra vida. Tu não me quebra as pernas, não. Daqui a pouco. Não Foi o que eu acostuma, falei. Eu falei, não. Márcio, eu sou pediatra. Não. Você teve tempo, você teve 6 anos para você descobrir se você queria fazer outra coisa.
E tinha... Não, Mas mas eu- não culpe a Mas, gente ô pelas Carlão, suas mas más eu, escolhas. mas eu falei aqui num podcast, eu fui o único aluno da minha turma no primeiro período que perguntava assim, gente, alguém tem ideia do que você quer ser? E eu dizia que eu queria ser pediatra. Eu já entrei na faculdade com a certeza da pediatria. Ele já era doido e não sabia. Você fez psicoterapia durante a E faculdade não, toda? e não me arrependo. Assim, Você Gente, já responde a prova no pediatria. diminutivo, é um infartozinho, a via aéreazinha. Não, às vezes, Aí tá às vezes você está gozando, aí conversando tá vendo? informalmente, você está falando no diminutivo. Sério? Pessoal, Coisa o colega aqui sendo assim, uma competência, então informando sério, aí de repente vem uma brincadeirinha dessa, né? Uma coisinha dessa, Não, né? mas Não tem pediatra problema, não, é- liga não, liga não. Não, não ligo não. Você ainda tem mais 25 anos pra você se formar, se aposentar. Pediatra, a gente já está acostumado às gozações, até quando o pessoal entra assim, pô, mas a pediatria aqui já rola aquele... Olha, eu fiz assim com a medicina. Quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos, 8 anos, não sei quando eu tinha lá, eu olhei uma cirurgia cardíaca na televisão. Sabe aquele menino que sentou assim, olhava para a televisão e via aquele coração tuc, tuc, tuc? Eu lembro até hoje o programa. Eu falei assim, eu vou ser cardiologista desse jeito aí. É? Mãe, eu vou ser cardiologista. E esqueci isso, né? Coisa de criança eu esqueci. Aí quando chegou na adolescência, meu filho é médico, né? Meu filho... Vai ter que ser médico. Desculpa, gente, eu esqueci. Não, É de tranquilo. casa, aí agora o negócio é É o que de você casa. tá falando aí, ó, para corrigir alguma coisa. Não. Mas você sabe que esse negócio de pediatra, eu passei uma situação inusitada. Um dia eu fui fazer uma visita numa unidade, trabalhando na gestão, e aí eu estava conversando com o coordenador da unidade, lá no Pará. Sim. E aí o coordenador falou assim, ele era cirurgião, falou, ó, cara, tem um acesso central para pegar aqui nessa UPA, né? Eu vou pegar o acesso ali para ensinar o colega médico lá. Você se importa de esperar? Eu falei, não importo não. Mas eu quero ver. Aí fui lá, cheguei lá, parece interna, né? Escorei naquela parede lá e fiquei lá olhando. Rapaz, e o cara tentou subclave, tentou jugular, e nada. E o cirurgião começou aquele negócio que ia Aí durar já fica 10 nervoso. minutos, começou a durar 1 hora, e eu olhando, né, pô. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, se você quiser, eu pego essa femoral aí. Aí o cara não deu muita moral, né? Porra, pediatra, aí foi lá. Aí quando realmente não saiu, cara, o cara não conseguiu, ele falou, pô, vai nessa femoral. O cara foi na primeira, pá, passei. Aí ele olhou, cara, acho que eu tenho que reciclar, porque eu perdi pro pediatra. Eu falei, não, cara, mas a gente acerta uma veinha assim, não vai acertar uma Mas veinha. pensa bem, não foi pro ortopedista, né? Pensa bem, já pensou? Ô, pensa bem que eu tô aqui ensinando vocês. Ó. Você aprendeu. Eu posso dizer que você aprendeu por mim. Entendeu? Com certeza. De certa forma. Mas foi olha, bem. eu acho assim, durante a faculdade, a ortopedia é um estágio legal. Quando você roda assim, a gente tem Eu aquela gostava, noção. cara. Eu achava legal. Eu gostava. Você tem aquela noção que a ortopedia é só. Eu vou tentar enxergar uma fratura ou decorar os ossos ali da mão, aquela. Mas não, cara, tem muita. Olha, a ortopedia, ela tem muita parte prática. Tem. Você sofre um acidente na rua, quebra uma perna, você aprende a fazer uma imobilização, diminuir dor. Então a pessoa tem na vida prática muito mais do que a clínica médica. Mas E não diagnósticos significa- diferenciais difíceis também. Você acaba Toda, tendo. toda matéria tem a sua... Particularidade. Não, Já é eu não importante. vou longe não. Agora na Copa a gente estava transmitindo o Intramed aqui da faculdade. Os meninos da T6, o Anchieta só voltou a jogar porque o doutor foi lá e reduziu o ombro dele de volta pro lugar. Ele tava jogando handball, luxou o ombro. Lá vai o cirurgião Você? geral. Foi Lá vai o cirurgião geral. reduzir. Voltou. Não, você foi o médico que Eu reduziu. fui o médico Eu achei que tinha reduziu. você luxado Não, seu ombro. Não. Foi o aluno do 6º período, eu acho. Mas peraí, você deu conta? Oi, mas eu não Aqui te é ensinei trauma. você a reduzir um ombro? Não Aqui te é, ensinei aqui você... é trauma, meu filho. Ah, entubou? Entubou? Queria. Se tivesse um tubo 7,5, metido do tubo. Ô, gente, deixa eu voltar nesse gancho aqui que eu acho que é importante. Um aluno que está na dúvida, ele não pode escolher antes de terminar a faculdade. Eu não tive dúvida, você não teve dúvida, eu escolhi a minha matéria no 9º período. Então, a partir do 9º período, eu acho que eu só estudava ortopedia. Então, eu tive muita dificuldade de chegar na pontuação da clínica médica, que é o básico, para você passar de fase. Aí você passa de fase, é que você vai para a prova de especialidade. Eu teria matado a pau na prova de especialidade, mas na prova clínica, eu tinha deixado de estudar desde o 9º período. Então,
Eu acho que isso foi uma bobagem da minha parte, porque eu ainda tinha no 11º, 12º período para estudar, e então eu me prejudiquei com isso. Então eu dou um conselho para as pessoas que não façam isso. A segunda coisa que eu dou é que, assim, no período de residência, você se debruça sobre o que você está fazendo e deixa as outras coisas um pouco de lado, porque essas outras coisas elas vão voltar naturalmente na tua vida depois que você se formar e você começar a trabalhar. Então você resgata. Você resgata um violão, você resgata um curso de inglês, você resgata um jogo de futebol com os amigos. Uma dessas aí seria trabalhar fora durante a residência, Carlão? Você acha que atrapalha? Que muito. Não. Eu Não? acho que vale a pena demais da conta. Tipo, você fazendo a residência, a carga horária da residência, mais uma carga horária de um trabalho de plantão, de clínica. Ah, não, eu entendi diferente. Eu entendi você fazer um intercâmbio durante a residência para você fazer residência fora. Hoje em dia tá tendo muito isso. Ó, eu faço residência de cirurgia geral e tenho uma carga horária de 20 horas semanais para fazer na UTI, por exemplo. Então ele faz os plantões da cirurgia, tem a carga horária da residência e na folga ele está trabalhando para ganhar um dinheirinho a mais. Ô, Bruno, olha, eu vou te falar uma coisa. Acha? Depois que eu tô com esses meninos, eu tenho percebido que mesmo eu desejando para eles estudarem, fazerem residência, muitos vêm conversar comigo e dizer assim, ó, professor, eu tenho que ganhar dinheiro para ajudar minha família. Não dou conta de fazer mais 3 anos de residência e não ajudar na minha família. Olha, eu juro para vocês, gente, eu falo assim, não faz isso. Eu tenho certeza que seu pai e sua mãe, aqueles que te ajudam, eles conseguem te ajudar mais 3 anos para você se formar com galhardia, com coisa. Porque você tem 2 coisas. A vida está pedindo cada vez mais que você tenha especialidade e você não tem a compreensão da especialidade e não consegue trabalhar. Qualquer lugar que você vai trabalhar hoje, te pede assim, você tem residência? Não. Você tem área de atuação? Não. Ah, não, então vamos entrar aqui que você vai trabalhar como ortopedista aqui. Você é médico, você pode trabalhar, mas você vai ter culhão para você assumir as suas complicações que você não treinou durante 3 anos. Você não vai ter. Verdade. Você vai falar assim, doutor Bruno, eu posso te encaminhar essa paciente aí? Doutor Carlos, eu posso? E eu não quero encontrar isso nos meus alunos, entendeu? Mas eu fico com dó no coração. Eu não concordo que o aluno tenha que trabalhar durante o período da formação da residência. Eu acho assim que é uma situação um pouco delicada, sim, mas eu acho que você tem ganhos e você tem perdas. E a gente tem alunos e tem alunos. Por exemplo, eu acho que aquele aluno que ele enxerga que ele precisa trabalhar 60 horas e mais as 60 horas da residência, não vai sobrar tempo para ele estudar ou para ele aproveitar a residência da maneira com que ele tinha que aproveitar. Mas eu acho que aquele aluno que durante a residência ele começa a trabalhar, ainda que uma carga horária pequena, eu acho que ele ganha uma coisa muito importante na medicina, que é a autonomia. Porque, por exemplo, às vezes tem muito aluno que é acostumado a trabalhar com alguém supervisionando, que aí quando ele cai no mercado de trabalho, às vezes ele não sabe ter aquela conduta sozinho, ou aquela conduta de como é que ele vai fazer, ou o que ele tem que fazer. É perigoso, porque esse limiar, ele é muito tênue, essa linha é muito tênue entre você usar o trabalho durante a residência para complementar a sua formação e aquele que você vai trabalhar exclusivamente pelo dinheiro, para que você tenha no final do mês uma rentabilidade, por exemplo, dobrada. Então eu acho que eu não vejo como uma forma ruim trabalhar, mas eu vejo uma forma ruim, por exemplo, você usar mais o trabalho. A gente às vezes conhece residentes que trabalham mais fora do que dentro da residência. Chega na residência, é o soneca, como o Bruno falou, tá lá, não quer fazer as coisas, enrola, mas depois trabalha. Eu tive colegas uma colega de residência que ela dava testado pra caramba na residência e trabalhava todo o plantão dela ali fora. A gente teve até que, porque residente é bicho fofoqueiro, né? Vai lá, eu não vou carregar pedra sozinho. Aí a gente chamou o chefe, mostrou lá, o chefe ligou e tal, pra poder checar e acabou com aquilo. Mas eu, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, eu fazendo residência, eu trabalhava na UTI. Como você falou ali, com coragem. UTI pediátrica, suponho. Trabalhava na UTI pediátrica, fazendo a residência UTI. E em muitas situações eu tive que mostrar autonomia.
Por exemplo, olha, eu tenho uma situação para eu resolver, aquilo me deu segurança e me deu autonomia. Lógico que eu passei muitos perrengues, como você falou, de ligar e falar, olha, o que você acha que eu posso melhorar aqui? Então, acho que a gente aprende com humildade, você faz aquela rede de contato, só que eu acho que o trabalho, uma carga horária grande na residência, onde te tire horas de estudo, te tire horas de dedicar na residência. Você, por exemplo, ser um profissional, como você falou, excepcional, você vai se tornar um profissional medíocre, porque você está trabalhando mais do que aproveitando. Sim. E uma outra coisa que está acontecendo, por exemplo, não na geração, né, do Carlão, mas nessa geração que está vindo agora, é que os alunos com 10 anos de profissão já estão esgotados, cara. Já não conseguem, assim, tão depressivos ou estão com burnout, não conseguem trabalhar o que eles trabalhariam. A gente vai ter, assim, aquele cansaço depois de um tempo maior. Hoje não. Hoje tem profissionais que com 3, 5 anos já estão eu vou falar uma palavra aqui que eu acho que serve muito para as nossas gerações. A gente tinha mais resiliência do que as pessoas de hoje em dia. Acho que sim. Hoje em dia tá no automático, tá no imediatismo, tá numa eu quero tecnologia e tá se afastando do conceito lá atrás do nosso no ato solene lá assim que a gente juro solenemente, né? E eu não acho que isso está só na medicina não, está em todas as áreas, né? É uma pena, mas eles estão perdendo muita coisa que eu, que sou mais experiente aqui da turma, já peguei e eu falo assim, gente, esses meninos eles não estão com foco nessa parte. Eles estão com foco no imediatismo do exame complementar e do celular dependência. Então você vê muita diferença da época da tua graduação para agora? Nossa senhora, nossa. Mas essa diferença boa ou ruim, eu concordo que é ótima. Eu concordo que é ótimo. Você acha que veio o processo evolutivo melhorando? Eu gostaria de voltar para a faculdade e formar de novo. Entendi. Mas assim, a minha época, os livros que eu estudava, eles eram de 5 anos de defasagem. Chegava da Europa, chegava de qualquer local em inglês, tinha em francês, tinha alemão, muito alemão, a gente não lia nada e tinha que esperar 5 anos para eles serem traduzidos para o português. Era o que chegava para a gente. Então a gente aprendeu uma medicina defasada de 5 anos no mínimo. Aí o que foi acontecendo? Com a internet, com o celular, o cara produziu um artigo científico lá no Japão, amanhã eu estou estudando ele aqui em casa. Então essa tecnologia me agradou muito. É outra tecnologia que eu não estou gostando. É a tecnologia do tete a tete, do contato, de olhar no olho do paciente, de ouvir o que o paciente está falando. A gente perdeu, gente, o conversar. E a gente tem que saber muito mais como médico ouvir do que falar. Você é contra a telemedicina, então? Não. Não? Não. Eu sou a favor da telemedicina com muita estrutura. Aonde você está me falando, eu vou te fazer uma contraproposta. Esse aluno que está no final da residência, que vai ter uma independência, eu estudaria uma forma desse aluno fazer isso com os professores, com os preceptores, e ele continuar estudando. Então, aquela coisinha que você ligou para um professor te falar, ele está ali do teu lado. Se você quer dar nomes diferentes a isso, não tem problema nenhum, mas o teu estudo está consolidado. Você teve independência, você foi lá, mas tem um supervisorzinho que está por trás de você. Você vai ter esse tempo para trabalhar depois que você sair. Então, a minha ideia seria um período de transição no 3º ano, de você ter um pouco mais de voo, alçar voo, mas ainda está com a dependência. Eu quero trabalhar no UTI pediátrico, desde que você seja supervisionado. Você não vai achar assim, quem... Não, você mas tem uma eu acho pessoa que, definida. Mas eu acho que esse papel de supervisão, quando a gente fala de, né, não significa aquele ao lado. Com certeza. Hoje a gente fala, hoje a palavra que se usa muito é a questão da mentoria. Hoje você pode, por exemplo, cursar uma graduação, cursar uma pós-graduação, uma residência, e você vai manter vínculo com aquela pessoa que você tem ali, para que ele não vai ser... Por exemplo, as pessoas confundem muito, eu acredito. Por exemplo, aquilo que o Carlão falou, saiu um artigo ali e você vai pegar para ler.
tem gente que não quer ler esse artigo, ele prefere ligar para o especialista. Ô Bruno, me fala uma coisa aí, cara, assim, um antibiótico para tratar essa cirurgia aqui, profilático, qual que é? O cara não se preocupa em ler. Aí o Bruno vai dar a informação mastigada. O Bruno que lê, ele então sabe responder. Aí talvez o cara prefere aprender, entre aspas, de orelhada. Exatamente. Do que Então isso é ruim. fonte, Quando a gente fala de um mentor, é você dizer assim, Bruno, cara, hoje eu fiz uma cirurgia, eu tive uma dificuldade cirúrgica nesse momento, eu tive uma lá na hora ali, eu fiquei meio perdido. O que eu posso falar, o Flávio, o que eu posso fazer para poder numa próxima melhorar ou ter uma coisa assim? Isso é uma mentoria ou uma supervisão. E os alunos confundem muito isso. Eles querem saber, por exemplo, o tratamento. Me dá uma angústia assim, às vezes eu falo, e olha que eu fui assim, esse dia eu estava separando umas coisas em casa e achei. Aquele negócio do nosso caderninho, né? A gente pega o caderninho, o professor faz assim, olha, eu vou apertar a unha do pé do paciente. Se ele gritar, o diagnóstico é esse. Aí o cara anota ali e aquilo vira uma verdade absoluta, né? O caderno tá lá para marcar isso. Você não fala assim, não, porque na minha época era assim, todo mundo tinha o caderno, o professor respirou, era o palma expirou, top. Assim, o professor respirou, expirou. Hein, Carlão? Era o palma top, né? A gente anotava ali. Nós tínhamos uma aluna que ela tinha uma velocidade tão grande de escrever, e ela escrevia com uma letra ótima. Gente, o caderno dela nunca ficava na mão dela. A gente chegava na hora da aula, dava o caderno para ela copiava, entendeu? E depois ela emprestava pra gente tirar xerox da aula. A gente tirava o xerox da Sandra. Você comprava caneta e bloco para ela. Nossa senhora, a gente fornecia linha de produção de resumo, né? Você quer que a gente te busque na sua casa, a gente traz? Você quer um refrigerante? Quer uma aguinha? Hoje eu vou faltar. Não vai não, não vai não. Ô Bruno, você falou uma coisa interessante, se assim, eu sou a favor ou não a telemedicina. Eu sou a favor da telemedicina com uma boa estrutura. Porque você fazer uma telemedicina onde você não chega no diagnóstico e depois de ter feito a telemedicina você ainda tem que chamar o paciente para fazer tudo de novo presencial, eu não gosto disso. Mas então ela tem que ser resolutiva. Enrolar, né? Você está enrolando, ela tem que ser resolutiva. Eu li um trabalho uma vez de pessoas que fizeram quanto custa a ortopedia para os pacientes de uma região virem até ao centro. Então, eu moro lá na cidade X, no campo, eu tenho uma doença, tem que me colocar no carro, tem que colocar na ambulância, eu tenho que levar 2 dias para chegar, eu tenho que comer no meio do caminho, eu estou levando minha amiga, meu pai, meu cunhado, esse tempo tem que achar um hotel. Gente, eles fizeram um trabalho tão bem feito, que com a telemedicina, eles economizavam $5.000 por mês. Porque isso foi uma coisa nacional, não foi uma coisa assim daquela cidade. Foi feito um trabalho nacional, que eu acho que é canadense esse trabalho. Imagina você economizar 5 mil para você colocar em outra coisa por mês. Mas eu acho que o problema... Só um pouquinho, é que você precisa estruturar o local. Então, por exemplo, você mora lá em Porto Nacional. Eu estou aqui, você vai fazer uma videoconferência, antes você estruturou uma enfermeira lá, para a enfermeira no dia saber como mexe, um técnico lá, então você tem que pagar alguma coisa para isso. Esse cara custa muito menos do que $5.000 por pessoa, tá certo? Isso é verdade. Então, mas aí então você vai entrar no consultório, ele entra mancando, enfermeira, você lembra daquele exercício do ombro? Faz aí com o paciente para eu ver. A enfermeira faz o exercício com o ombro, levanta o braço, baixa o braço, obrigado. Ela não vai ser ortopedista, mas ela vai ajudar. E você vai, olha, o senhor pode continuar aí que não tem problema não. Não, olha, esse paciente, fala para o médico local encaminhar para mim, no meu endereço e tal, que eu vou atender ele no dia tal, Tem referência para isso. Então você reduz o deslocamento das pessoas, que é extremamente importante, sofrido para todo mundo. É que, na verdade, a medicina brasileira, ela não se importa com... A medicina pública brasileira, ela não se importa com custos. Né? Na verdade, você falar de economizar custos na medicina brasileira pública soa como se você tivesse assim, eu não quero fornecer simplesmente aquele atendimento. A qualidade. Se você pegar o americano ou o canadense que preocupa realmente com isso, hoje os americanos falam que 70% dos exames complementares que o médico pede são
completamente desnecessários para se fechar um diagnóstico. Então, a telemedicina, ela leva o especialista onde não tem um especialista, sem que ela precise deslocar ou o paciente ou desloque das suas atividades. Eu acho que as pessoas confundem um pouquinho como impessoalidade, né, essa questão da telemedicina, achar que vai ficar um pouquinho mais frio, mas eu acredito que, bem feita da maneira que você falou, no sentido de que realmente tenha um impacto na orientação, olha, eu acho que você tem que vir para a especialidade, que você vai precisar de uma ressonância. Hoje o paciente, às vezes, não sei se acontece muito na ortopedia, porque eu acho que às vezes tem o pedido de custo e tal, mas tem muito paciente que já chega para você assim, olha, eu já fiz uma ressonância, eu já fiz tomografia, ele só quer que você simplesmente diga o que o paciente tem, não quer nem que você toque nele ali, ele quer o resultado final. Eu, por exemplo, no consultório de pediatria, a mãe acha muito melhor me trazer todos os exames da criança do que levar a criança. Do que, às vezes, do que eu perder tempo examinando a criança. Ela quer que eu já feche o diagnóstico ali nos exames. Gente, isso é terrível, né? Isso é uma coisa que tem me chateado muito também, gente, que é assim. Eu tenho 27 anos de formado. Fui eu que estudei 6 anos, mais 3 anos, tem mais 27 anos de formado para poder fazer experiência e tal. Aí vem um paciente e fala assim, doutor, eu vim aqui para o senhor pedir um raio-x. Eu se dá um laudo do INSS, ortopedista. Eu acho isso uma falta... Olha, exato, me dá um laudo do INSS. Para ficar aposentado. É verdade que o ortopedista ele sofre muito com essa de dar laudo? Nossa senhora, é demais da conta. Porque os pacientes de ortopedia, eles são pacientes mais trabalhadores braçais. Sem preconceito contra ninguém, nem com rico, nem com pobre, nem com baixo, nem com alto. Mas a maioria das pessoas são os trabalhadores braçais. Então são aqueles que são de moto, que vão para o trabalho mais rápido, porque precisa chegar, precisa vender, precisa fazer acontecer. Então esse público é o mais despreparado com a tecnologia da proteção. Então são eles que quebram mais. E aí você tem um pool de pessoas que depende do salário X, que não está tendo, depende do INSS, que ainda não colocou ele na roda lá de afastado. Então tem um conjunto por trás disso que a pessoa sofre. E como que ela resolve esse sofrimento? Ela indo lá no consultório do ortopedista, não para poder se tratar, para poder pedir o relatóriozinho para nós. Isso é verdade. Para dar continuidade. Alguns, eu até entendo, eu vejo que são necessários, sim. Mas tem uma partezinha ali, uns 10% ali, que eu falei assim, não, esse aqui eu não vou fazer, não. E a pessoa fica brava. A pessoa fica brava com a gente. Você vê ele entrando mancando assim, meio errado, segurando o braço e fala, não, esse aí... Tem gente que usa muito de má fé, não tem? Hoje em dia, a gente ainda é enganado. Porque tem gente que sabe fazer um teatro muito bom. Mas é mais difícil. A gente começa a fazer as perguntas, a gente percebe. Essa manqueira, de repente, ele vira a cadeira assim, ó, mas ele estava mancando, como é que ele virou a cadeira? Eles não percebem essas coisas que a gente está preparado para enxergar. E fala, não, moço, você está somatizando, ou seja, você está querendo... E não é nem somatizar, ganho secundário. Ganho secundário, Você quer ganhar a sua... aposentadoria, você quer ganhar seu afastamento, às custas de enganar o bobão aqui, que não é bobão nada, né? É verdade. Então a gente fica bem atento para essas coisas, né? E vai sempre acontecer, né? A gente quer só fazer uma correção aqui, o Dr. Carlos falou, muitas vezes a pessoa vai procurar o médico, mas está indo procurar o ortopedista. Exatamente, só para relembrar aí, que vai que a galera... Eu senti um certo bullying aqui nessa roda, aqui, ó. Pessoal, me defendo, por favor. Quem me conhece, me defende. Olha, mas você sabe, ó, uma coisa assim, eu vou contar um negócio que acho que o Carlão talvez nem saiba ainda. O Carlão operou uma tia minha, cara. Uma tia minha caiu, quebrou o braço lá. Viva? Tá viva. Graças a Deus. Foi muito bem operada, elogiou. Mas eu vou falar o que foi na época, assim. Aí eu lembro que ela operou e falou, olha, quem vai operar é o Dr. Carlos. Aí eu não conhecia o Carlão, cara. Cheguei lá, queria, uma tia muito querida, queria acompanhar. O Carlão me barrou, cara. Deixou lá na porta. Você falou assim, ó, não entra não, vai ficar aqui fora. É mentira ao vivo. É mentira, nunca fiz Aí eu falei, poxa, só porque eu sou pediatra. Quer dizer, o que o pediatra vai ajudar lá? Era pra pegar na mãozinha dela, ficar fazendo aquele
Pra fazer um carinhozinho, ela não vai tinha. dar tudo certinho. Aí eu Gente, peguei- ela não tinha mais a idade pediátrica. Ela tinha mais do que 18 anos, Aí eu entendeu? falei, poxa, quem é esse médico? Doutor Carlos, não sei o que. Aí depois conheci, depois da coisa Puxa, assim, aí a que mágoa lástima, foi gente. passando. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero levar essa mágoa pro futuro. Não. Quer ir operar comigo alguma coisa? Se ele não quiser, eu quero. Não, mas Quem isso... que você quer que eu quebre aqui, ó? Não, mas isso... Você quer- Mas Aqui, é ó. Não, eu mas te uma convido. Vou coisa te que eu trazer uma acho lista que de internos aqui. a gente você brinca quebra assim, isso. mas eu acho que, por exemplo, é um outro assunto a gente discutir. Que, por exemplo, tem muita... E depois a gente que é do conselho também a gente vê. Não é só porque a pessoa é médico ou a pessoa é estudante de medicina que ela tem acesso livre às dependências. Eu acho que uma coisa é a sua especialidade, outra coisa é outra. Por exemplo, eu brinquei assim no negócio da mágoa, eu queria assistir no sentido da preocupação, mas eu entendi o lado dele. Olha, o centro cirúrgico não pode ter pessoas aí que a gente não tá... Vai aumentar o risco de infecção. Às vezes o querer ajudar atrapalha mais. E a gente, como professor, às vezes tem aluno que vai lá com a gente, olha, eu quero estar lá dentro que você está atendendo o meu parente, ou eu quero estar do lado da consulta. É complicado isso. Colega, eu vou pedir perdão para você. Porque Eu vou comer assim, esse brigadeiro. se você tivesse se identificado como médico, eu tinha deixado você assistir. Mas eu E falei que era pediatra. é um corporativismo que eu acho que faz bem, sabe? Você ser o cuidador da pessoa que você ama. A gente fica sem esse cuidado com um não médico porque ele não está preparado. Eu já peguei muito pai Não entende. que desmaia vendo sangue, vendo menino nascer, vendo drenar um abscesso. Então, por que você vai ter que dar atenção para uma pessoa desmaiada e deixar a sua pessoa que você está operando? Então eu tive sempre esse cuidado. E eu peço de novo. Se eu soubesse que você era médico, eu tinha deixado você entrar. Eu acho que A gente tinha. não é médico, é A gente pediatra. que nem fala tinha na tia, brincadeira, nada mas eu não, falo que assim, eu existe concordo muito com essa você. Ele só questão. contou a Por história exemplo, pra dar engajamento. eu, por exemplo, na UTI, tem gente que chega lá e quer entrar na UTI de qualquer jeito. Olha, eu sou médico, eu tenho direito a estar aí dentro da UTI. Eu falei, não, a gente pode sentar para conversar, para eu te explicar, mas a dinâmica de do centro cirúrgico, uma UTI, ela é muito diferente do que você Concordo tem. com você. E às vezes, eu sempre falo, a gente lá do conselho, volta e meia, chega a reclamação, olha, eu sou médico e me impediram de entrar numa determinada unidade. Eu falo, ó, você pode entrar, mas desde que você venha num horário adequado para conversar, que o médico muitas vezes não pode parar o que ele está fazendo ali. Imagina, você fazendo uma cirurgia, mas isso aí, o que é isso aí? Você não vai poder parar naquela hora para me explicar. Olha, depois do Covid, a medicina mudou tanto que isso foi um ganho. Hoje, a gente tem um rigor. Gente, UTI não é brincadeira, não é casa da sogra, da mãe Joana. UTI é um lugar que tem bactéria, tem infecção, tem um monte de gente doente. Você, se não estiver preparado para você ver uma pessoa entubada, você não tá legal, entendeu? Então, o Covid veio assim, não entra e ponto, acabou. Era o que a gente tinha que ter antes do Covid, já como uma regra, né? Mas a gente sempre, brasileiro, né, sempre burlou essas coisas assim. Ele não segue regras completamente, né? Ó, eu, por exemplo, você vê fora, eles seguem muito isso, assim, a questão de autorização, não é faltar com respeito. Por exemplo, eu fiz um estágio em Toronto, no Canadá. Quando eu terminei, eu fui para uma UTI pediátrica lá. Eu tinha um escaninho lá escrito Dr. José Maria, mas se eu tivesse dentro da UTI sem o supervisor lá, eles não deixavam entrar. Falaram, olha, você não pode ficar aqui. Um dia eu fui ver ECMO, que era uma coisa que eu queria ver muito. Cheguei lá, a mulher falou, olha, você não tem autorização para estar aqui. Educadamente, você me desculpe, mas você tem que voltar para o seu lugar, porque você não pode ficar aqui. E eu acho isso correto, não me senti ofendido de dizer assim, olha, meu Deus, é porque realmente, se você não tiver o controle do que você tem ali, ou do que estão fazendo, então a gente enfrenta isso como professor. O aluno quer ir lá, nos acompanhar e tal, mas às vezes dizer, olha, você pode fazer isso, mas você não pode fazer aquilo. Observar, ou se for para poder fazer alguma coisa, eu vou te chamar, eu vou te colocar assim. Então tem muito isso daí. A gente tem que cuidar dessa geração, porque essa geração está tendo muito adolescente que está tendo uma, como é que fala assim, querendo alçar voo mais cedo do que os professores. Então, eu entro aqui e pronto, acabou. E aí a hora que o professor fala, é o professor que fica de ruim, que é chamada a atenção, né, Bruno? A gente vê o tempo todo o que a nossa cultura está acontecendo hoje,
de professor sendo agredido nas escolas e tal. E o aluno acadêmico de medicina, ele não está diferente. Ele está diferente na gravidade, mas ele quer se impor também. E não pode. A gente tem que ser pulso firme, porque senão eles não precisam Vira de ninguém bagunça. para nada, Bruno. Eles fazem tudo sozinho. É uma geração que precisa ser domada, né? Acho que eles estão querendo alçar voo muito precoce. rápido e sem um embasamento. Mas, Carlão, Zé, o papo tá bom, o papo tá ótimo, mas nós já estouramos o nosso horário. Agora que eu ia começar a falar. Que eu ia começar. Eu vou não. te levar um dia lá em casa, nós vamos passar 5 horas lá falando. Tá bom. Carlão, obrigado, cara. Valeu por você ter Agradeço aceitado o muito, convite. Agradeço muito. Zé, você não precisa nem agradecer, né? Você Esperamos ter contribuído, né? Já, demais. Pediatrinhazinho e um não médico ortopedista. Zé Maria de casa já também, já participou com a gente. Mas eu acho que é muito legal esse tipo de conversa. Uma coisa que eu sempre falei pros alunos, assim, eles Aí vai não começar conhecem... mais 50 minutos falando. Eu falo assim, eles não conhecem as Puta histórias que dos professores pariu. que eles têm, né? E é muito legal esse programa de vocês, de poder mostrar um pouco do outro lado. Mostrar a história da gente, de resiliência, como você falou, de superação, para que sirva de inspiração para vocês. O pediatra fala diminutivo, mas não fala pouco. Fala muito. Fala demais. Até demais. O coraçãozinho. Galera, Valeu. valeu. Ó, Tchau, tchau.